Boa noite, pessoal. Estamos no ar com mais um Arquivo em Casa. Eu sou o professor Zander. Desejar boa noite para todos e para todas. Desejo que todos estejam bem. Vamos dar início à apresentação de hoje do Arquivo em Casa, que é uma ação de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo no Instituto Federal Fluminense, hoje em parceria com o Ambihidro, o doutorado também do Instituto Federal Fluminense, o doutorado profissional em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicadas a recursos hídricos do Instituto Federal Fluminense. Então, essa é uma ação integrada entre o curso de Arquitetura e Urbanismo e o doutorado, que dialoga também com algumas pesquisas desse doutorado que eu acabei de citar, por exemplo, com a gestão integrada e sustentável de bacias e com uma linha de pesquisa sobre indicadores de sustentabilidade e conforto ambiental para normas municipais. Então, o debate de hoje vai estar integrando essas duas linhas, esses dois pensamentos, tá? E eu vou fazer alguns avisos aqui para que a gente prossiga com a apresentação. Lembrando que essa integração ocorre de uma maneira espetacular, né, através da professora Daniela Bogado, que também é do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo e também atua no doutorado e tem contribuído bastante, tanto para o Arquife quanto para o diálogo do Ambihidro, tá? Então, voltando aqui à tela, quem desejar saber um pouco mais sobre o doutorado, só acessar aí no Instagram, @ambihidro, vocês vão ter mais informações a respeito das pesquisas e tudo mais, tá? Vale lembrar aqui também que a gente está transmitindo as nossas apresentações virtuais pelo nosso canal, ArquiveTube. Então, vocês que ainda não compartilharam, não se inscreveram, faça esse é o momento para isso, é só clicar lá, fazer a inscrição. Conto também com a colaboração de vocês para estar compartilhando agora, vai aí no compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, para que a gente tenha mais visibilidade. A nossa meta é chegar a 1.000 inscritos, simplesmente para melhorar os recursos de transmissão. Tá? O YouTube ele funciona dessa forma. Então, eu peço a colaboração de todo mundo para a gente conseguir fazer esse canal ser transmitido de uma forma melhor. Para aquelas pessoas que ainda não fizeram, se cadastraram no site, está aqui na tela o site de eventos do IFE, que vocês precisam fazer a inscrição lá, fazer o cadastro, depois vocês vão fazer o login nesse próprio site e vão se inscrever nessa atividade que está lá, tá? É só buscar na aba Arquife em Casa. Vocês vão fazer a inscrição e a partir daí vocês já vão estar inscritos na atividade. Ao final da apresentação a gente vai demonstrar o link, eu vou apresentar aqui na tela o link da lista de presença, vamos dizer assim. Tá? É um formulário online para vocês terem esse certificado, muito importante que vocês preencham esse formulário. Então, fica também aqui o agradecimento para as pessoas de outros estados, tá? A gente tem tido a participação de muitas pessoas, tanto do Brasil inteiro, né? Então, fica aqui também o agradecimento a essas pessoas. Para quem ainda não conhece como a gente funciona, a metodologia da apresentação, caso vocês tenham dúvidas em relação ao que foi dito, ou qualquer dúvida pertinente à apresentação, vocês escrevam nos comentários a pergunta, começando com pergunta, em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo, tá? Isso vai facilitar a nossa mineração ali dos comentários. Aí a gente vai colocar a pergunta no ar para os palestrantes fazerem a resposta. Então, aqui também a gente desenvolve, dentro dessas apresentações, a gente divulga o trabalho dos nossos alunos. Então, quem for aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo do IFE e desejar ter o seu trabalho compartilhado, divulgado, vocês podem mandar mandar o endereço e o material para esse e-mail que está na tela. Aí a gente vai estar fazendo a divulgação, tá?
Beleza, nesse sentido de divulgação, eu gostaria aqui de fazer a divulgação de um perfil, o arquiurb.co, tá? É uma ação de extensão, vocês podem estar vendo aí na tela, uma ação de extensão que o mestrado em arquitetura ligado também ao curso de arquitetura, alguns professores atuam lá, eles vêm desenvolvendo essa ação durante o período de pandemia, é muito legal, vocês podem estar... Aqui é o Instagram, tá? Tem aqui algumas ações, o que eles fazem, tem também um site que eles... Deixa eu só ver aqui, calma aí. Isso, aqui é um site que fala um pouco mais sobre o que eles desenvolvem, né, que somos co-host, compartilhamento, uma fonte de conteúdos de arquitetura, uma fonte, friso, uma fonte segura de informação, em meio a tantas coisas que a gente sabe que desinformam na internet. Aqui é um ótimo canal, um ótimo lugar, que vocês podem buscar informação sobre arquitetura, urbanismo, tecnologia. Aqui as pessoas que participam, só gente bonita, olha aí, ó. Quem somos? A Aline, a Daniela, que eu acabei de citar do doutorado, a Daniela, e várias outras pessoas, só gente bonita, ó, que participam desse projeto muito legal, tá? Então, convido aqui vocês a estarem acessando e conhecendo um pouco mais desse canal. Eu vou estar compartilhando com vocês também uma outra ação de extensão, que é o Patrimônio Edu, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Então, o Patrimônio Edu, que é um projeto de cultura do IF Campus Centro, tem aqui essa página também, ela é bastante interessante, tem aqui as pessoas, ó, quem somos, a Daniela Gonçalves, coordenadora do projeto, temos aqui a Aline, também que é professora tanto do curso de arquitetura, quanto da pós-lato sensu, arquitetura das cidades, demandas e tecnologia, e também do mestrado, tá? E a nossa querida Raíssa Alves, aqui, bolsista do projeto, do ArcIF 16, ó, turma boa. Então, muita gente bacana, muita ação sendo desenvolvida em conjunto com várias instâncias do IF, seja a graduação, a pós-graduação, demonstrando a importância da nossa instituição para a informação segura e de qualidade. Então, fazendo aqui a divulgação da apresentação da semana que vem, no dia 21/7, nós temos um quadro novo no ArcIF em Casa, que é o iFormei. Então, vocês que estão nos períodos finais, vocês que já se formaram, então a gente vai estar trazendo esse quadro, que é um quadro fixo dentro do ArcIF em Casa, onde as pessoas que se formaram há pouco tempo vão contar um pouco da história, né, do que estão fazendo, quais são os desafios que estão encontrando. Então, nós temos aí na terça que vem a arquiteta Maria Mariana, Andressa Neves, Gabriela Fayal, Júlia Teller, Lara Falcão, mediada por um tal de um professor com um nome esquisito, tal de Zander. Então, terça-feira, estamos juntos aqui nessa apresentação. Na quinta-feira a gente vai ter uma outra apresentação muito legal, passos para especificação de iluminação para projetos de arquitetura, a apresentação arquiteta e urbanista Francine Gonçalves, mediada pelo professor André Peixoto. Então, são assuntos bastante interessantes, práticos, e é isso. Ao final da apresentação, eu vou trazer a lista de presença, e agora eu vou convidar a nossa querida professora Catarina, e vou me despedir de vocês, porque eu vou ficar aqui na transmissão, tá? Eu fiz mais essa parte dos avisos técnicos. Boa apresentação para vocês. Catarina, boa noite. Ei, boa noite, Zander. Boa noite a todos, alunos, alunas, convidados, todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a Campus Cidade Fluvial, tá? E nós vamos ter uma participação do João Gomes. Zander, pode colocá-lo na tela. O João, ele é pesquisador da UENF, tem graduação em Medicina Veterinária e doutorado em Ciência Animal por essa mesma instituição. Ele é membro do Comitê do Paraíba do Sul, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e diretor-presidente
do Comitê de Bacias do Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana, todos representando a UENF. Tá? Nós decidimos dividir essa apresentação em duas partes. Eu vou fazer a primeira, com o enfoque na criação e estruturação da cidade de Campos. Depois eu vou passar a palavra ao João Gomes, que nos dará um entendimento amplo desses recursos hídricos e da relação da nossa região com a bacia do Rio Paraíba do Sul. Tudo bem? Certo, João? Certo, estamos às ordens. Eu vou iniciar, portanto, a minha participação dizendo que eu entendo que uma live não é como um trabalho científico, onde muitas vezes a gente precisa, né, e deve colocar as referências bibliográficas no final do artigo. Assim, eu pensei em fazer diferente. Como que para essa apresentação eu precisei buscar várias referências, vários autores, eu citarei, no início dessa apresentação, os nomes desses pesquisadores que nortearam a minha apresentação. E são eles o Alberto Ribeiro Lamego, o Arthur Sofiati, o Pinedo, Luiz de Pinedo Quinto Júnior, que foi professor da arquitetura, a Maria Isabel de Jesus Crisóstomo, o Nestor Goulart Reis Filho, Silvia Paz e Tereza de Jesus Peixoto Faria. A todos eles, meu muito obrigada. Eu vou iniciar agora, né, a nossa apresentação. Falando sobre essa campus cidade fluvial, tá? O papel do rio e dos canais na configuração do espaço urbano. Bom, nesse primeiro slide que eu mostro aqui para vocês, qual que era a política urbanizadora na colônia? Né? A colônia Brasil, que descoberta pelos portugueses, né? Descoberta entre aspas, né? Mas nós começamos inicialmente com o estabelecimento, a partir do estabelecimento do regime das capitanias, que visava estimular a fixação dos europeus nas novas terras, né? E essa política urbanizadora de Portugal, nessa nova colônia, ela procurava utilizar ao máximo os recursos de particulares, dos colonos e dos donatários, porque não era de interesse de Portugal, naquele período, essa nova colônia. Ela estava muito focada, Portugal estava assim, ainda com os pensamentos muito nas Índias. E aí esse país, né, essa imensidão, esse continente, né, praticamente um continente, foi dividido inicialmente em capitanias hereditárias, que eu não vou entrar nesse aspecto, porque isso não cabe aqui nessa apresentação, mas só para situar um pouco vocês estão vendo nessa imagem a capitania que foi doada a Pero de Góis, que era a capitania de São Tomé. Esse é um mapa de Luiz Teixeira, que consta na Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, e essa capitania não foi bem sucedida como capitania, né? Depois ela passou para o seu filho Gil de Góis, depois teve toda aquela transferência para os 7 capitães, etc. Mas onde eu quero chegar? Que na primeira metade do século XVII, a colonização iniciada por um desses 7 capitães, o Miguel Aires Maldonado, teve o predomínio da pecuária, que atendia o mercado do Rio. E a partir de 1674, vários conflitos ocorreram pela posse da terra nessa região. Após o Martim Correia de Sá, que era filho do Salvador Correia, obter a doação da capitania do Paraíba do Sul, porque ela passou a ser conhecida como Capitania Paraíba do Sul, depois de ser nomeada primeiramente como Capitania de São Tomé. Então, por quase 100 anos, essa família administrou essa região. Esteve sempre envolvida em vários tumultos, né? Bom, esse mapa é uma releitura feita pela Isabel Crisóstomo. Vários desses mapas que eu vou mostrar nesse momento são releituras feitas por ela. É um dos primeiros mapas que descreve exatamente essa região que nós estamos falando, de meados do século XVII ou início do século XVIII. Tá? Que é justamente o período onde a vila, né, essa freguesia, foi elevada à categoria de vila, com denominação de São Salvador dos Campos. Né? E aí, nesse mapa,
a gente observa que existe uma representação de um território vazio e praticamente dominado pela natureza. Vocês podem observar que nós temos, né, não existe quase que nenhum tipo de habitação, nenhum tipo de edificação. Somente essas duas capelinhas aqui, tá? Aqui está dizendo que é uma parte, como eles falam, que é transformada depois na Vila de São João da Barra, né? Eles aparecem mostrando campos de gado, tá? E aqui os campos dos Aitacazes, que também era o nome que era conhecido dos Goitacazes, né? A gente observa nessa primeira representação um grande destaque aqui ao Rio Paraíba do Sul, tá? Vocês podem observar, tá? De acordo com essa autora, a Crisóstomo, ele está muito distorcido, e o João depois vai poder dizer se estava ou não estava mesmo. Ele está muito distorcido, e talvez isso pode ser explicado, ela acredita, pelo papel que ele desempenhava na planície campista, porque ele exercia, desde este período, quando a gente ainda tinha somente esses campos de gado, né, ele era a principal via de abastecimento e escoamento, e era um espaço, condição para o deslocamento e assentamento dos grupos que resolveram se instalar por aqui. Foram vários relatos de viajantes que a gente tem mostrando isso, e aqui a gente começa a observar os currais de gado, como eu citei anteriormente, realizado, que se iniciou com os 7 capitães, né? Aí a gente tem esse primeiro reconhecimento do local, as primeiras capelas, né? E aí a gente vê também os principais locais para circulação e produção, que são exatamente esses campos, que estavam ainda sob o domínio do colonizador e que poderiam proporcionar uma expansão dessas fronteiras, né? E existe aqui, gente, a gente já pode observando um ecossistema extremamente particular, uma grande fartura, observem, de rios, lagoas e brejais, pântanos, fizeram com que esses primeiros esforços de adaptações permanentes nesse local fosse muito assim, o homem teve que pensar muito, trabalhar muito para poder, vamos dizer assim, produzir nessa região, exatamente por conta desse grande potencial hídrico existente aqui, e que trazia também vários problemas, tá? Bom, aí eu vou começar a pensar, como eu estou falando sobre cidade portuguesa, na tradição urbana portuguesa, Campos foi uma cidade fundada, começou como vila, né, uma cidade construída no período colonial no Brasil. Então, ela possui características morfológicas de fundação na tradição urbana portuguesa. O que é uma cidade colonial? Existem características na arquitetura, características urbanas, que são ligadas a essa morfologia na tradição urbana portuguesa. Eu destaquei 3 pontos que eu vou mostrar a vocês. Primeiro, são a escolha dos sítios topograficamente dominantes para a implantação desses núcleos originais dos aglomerados urbanos. O segundo, que é a articulação do traçado com a topografia. E o terceiro, a localização de edifícios institucionais de natureza religiosa, civil ou militar, em sintonia sempre com as particularidades topográficas desse sítio e o papel que esses sítios exerciam, esses edifícios, desculpa, na estruturação dos espaços urbanos. Bom, aplicando numa imagem, né, essa é uma imagem de Debré, de 1827, né, representando Guaratuba, eu vou mostrar exatamente isso para vocês. Olhem bem, no 1, nós temos o local, tá? Que é exatamente o que eu falei, esse sítio topograficamente dominante. Portugal sempre buscava, por conta de defesa, porque as primeiras vilas e cidades foram criadas no litoral, buscar a defesa contra os invasores estrangeiros, que eram os franceses, ingleses, holandeses. Os holandeses ficaram durante muito tempo em Recife, assim como os franceses no Rio de Janeiro. Então, eles buscavam um sítio
assim, dominante, um local um pouquinho mais alto para poder exercer essa função de defesa nesse sítio. O segundo, que é essa articulação do traçado com a topografia. Então, eles buscavam seguir, criar as ruas, o arruamento, de acordo com a topografia, tá? Descendo ou subindo um pouco, de acordo, e normalmente margeando ou os rios ou os mares, onde essas primeiras vilas ou primeiras cidades eram construídas. E, por fim, no terceiro, a articulação com os edifícios institucionais, geralmente uma igreja, uma capela, os prédios civis, casa de câmara, cadeia, pelourinho, etc. Bom, eu proponho agora a gente sair desse geral e vamos realizar a nossa análise na cidade de Campos. Esse outro mapinha, tá, também é uma releitura que a Maria Isabel Crisóstomo faz desse trabalho, de um mapa existente na Biblioteca Nacional. Esse mapa é um dos primeiros mapas que representam a cidade urbana de Campos, ainda não era cidade, era uma vila, porque ele é datado do final do século XVIII, tá? E vocês, assim, nós vamos observar o que existia urbanisticamente na cidade, era exatamente isso aqui. Aqui nós temos o Rio Paraíba, né? Aqui, o largo da praça principal, que hoje é a Praça São Salvador, a Lagoa do Osório, a Lagoa do Curtume, um lugar baixo, né, que também onde tinha bastante água, e o cercado do Furtado, e aqui vários cercados. Então, observe que a parte urbana da cidade era exatamente, somente isso aqui. Alberto Lamego diz que ela só podia nascer ali. Só ali, nesse local aqui, predestinado, é que justamente ao centro e ao alto desse fértil lençol argiloso poderia nascer a vila. Porque nesse local aqui, a partir daqui, ela estava ao abrigo das enchentes e à beira do caminho líquido para o mar. Então, observe, ela só podia nascer aqui, margeando o rio. Tá? Bom, se a gente começar a fazer uma análise, como eu mostrei a vocês, dessa matriz portuguesa, a gente começa a observar aqui. Primeiro, topograficamente dominante. Apesar de não estar localizada em nenhuma elevação, visto que a cidade é plana, né? Segundo o Alberto Lamego, era o local mais adequado para a implantação, porque era abrigo das enchentes e à beira do caminho líquido para o mar. Essa implantação aqui facilitava o acesso aos pequenos portos, está vendo? Isso aqui são pequenos portos representados já naquela época, que existiam em toda essa região, fazendo essa beira-rio aqui. Eram vários portos. E esses portos eles eram fundamentais para as atividades comerciais e de mercado. T.T. Peixoto fala que a cidade crescia ao longo dos portos, tá? E as ruas mais importantes convergiam para eles. No século XIX, a gente vai ver, já começa a ter as fotografias, a gente observa vários portos exatamente na saída dessas ruas para chegar ao rio. Depois eu vou mostrar uma foto que mostra exatamente um deles. Em torno dessas atividades de exportação e importação, que já existiam, se instalavam outros serviços de apoio, como os trapiches, os guindastes, o serviço de transporte de mercadoria, porque existia um transporte feito em carroças puxados por animais e o transporte pluvial em pranchas para as mercadorias e em canoas para a travessia do rio. Quando eu falo aqui, isso que eu mostrei essa área. Então, é o primeiro ponto, que era um sítio dominante nessa região. A articulação do traçado com a topografia. Observem que aqui, ao redor dessa lagoa que não mais existe, depois o João vai explicar a extinção dela, que ela foi justamente na época do canal Campos-Macaé, as habitações, observem, as residências se localizando, contornando, assim como tudo seguindo a beira-rio. É o rio que estrutura essa pequena vila.
ele corta a planície de Campos dos Goytacazes e vai estruturando toda a formação urbana. Ele vai limitando nesse lado direito, na margem direita, o desenho urbano, e era um local que vocês podem observar, cheio de lagoas, brejais, né, e muito alagadiço. Mas é o gesto do homem, o gesto de criar. Ele vai se aliar à natureza para poder começar a fazer a estruturação urbana da pequena vila e, posteriormente, cidade. E a gente tem sempre que lembrar que as escolhas é parte de uma opção do homem. O do legislador, ele busca, às vezes, realizar, vamos dizer assim, uma tendência geral de criar os núcleos nesses sítios mais elevados, né? Porque, dessa forma, ele ia facilitar a aplicação de um esquema defensivo elementar, né? E o controle das vias de comunicação, fossem através dos caminhos ou vias marítimas ou fluviais. Tá? Nesse segundo ponto, quando a gente fala a localização dos edifícios institucionais, aí nós temos a natureza religiosa, que é aqui a primeira matriz, que hoje é a Basílica Menor de São Salvador, né? A civil, que é aqui, ó, e a Casa de Câmara e Cadeia, onde mais ou menos hoje fica o obelisco, fica nossa, me deu um branco agora, onde fica aquele nosso chafariz, desculpem, o chafariz é onde mais ou menos se localizava a Casa de Câmara e Cadeia, tá? Existem muitos autores que dizem que foi a partir desses pontos, daqui, da matriz e desse largo, que hoje é a Praça São Salvador, que a cidade começou a se expandir. E aí as quadras vão se distribuindo em torno dessa praça, acompanhando o rio e contornando essas lagoas. Aqui, gente, nós vamos ver um segundo mapa. Assim, a resolução pode não estar ideal, mas ele é assim mesmo, tá? Esse mapa é de um período de elevação da cidade, da vila à cidade. A cidade foi elevada em 1835, passou a ser uma cidade, realmente. Era uma grande área nesse período já de produtora e exportadora de açúcar, quando foi chamado esse engenheiro militar, o Major Bellegarde, né, que realizou esse mapa em 1837. Foi a precariedade da higiene na cidade o fator que levou o governo provincial a enviar 2 engenheiros a Campos, o coronel Conrado Niemeyer e o major Henrique Bellegarde, que realizou esse mapa. O Bellegarde ele ainda estava incumbido de criar medidas de melhoramentos urbanos, como arruamentos e arborização. Nesse mapa, a gente pode observar, quando a gente começa a fazer uma pequena análise dele, que os mapas eles podem trazer isso para a gente. Principalmente quando a gente estuda evolução urbana, ou faz algum trabalho realizado como esse, o pessoal do doutorado que trabalha o Rio, os mapas são muito importantes para a gente detectar as permanências e mesmo o que foi sendo modificado, né? E aí a gente vê essa configuração do espaço. O Rio continua estruturando esse desenho. Observa que, olha, aqui nós temos os pequenos portos, ó, que é a letra F, ó, todos isso são os pequenos portos existentes à beira do rio, tá? Aqui nós temos a igreja matriz de São Salvador, né? A praça principal, que ainda não era uma praça, era um largo, como aqui a letra C. A letra D é a Casa de Câmara e Cadeia, né? Que era o símbolo de autonomia da cidade, né? E aqui a Rua Direita, que hoje é chamada de 13 de Maio, que era o eixo que ligava o campo à cidade, porque a cidade crescia para o lado, né, da Baixada e dos portos, ligando a Macaé, né? E através desses portos, vários portos que nós temos aqui, eram exportados os principais produtos da região. O açúcar, o aguardente, o café de São Fidélis, para a capital do Império na época, que era o Rio de Janeiro. Aqui um detalhe desse mapa, eu quis destacar aqui para vocês verem, porque
para confirmar o que eu acabei de falar com vocês sobre esse traçado de origem portuguesa. Segundo o Nestor Goulart Reis Filho, os traçados eles privilegiam a área central. E ele fala que uma constante na forma de organização desses centros era a valorização por meio das praças, dos pontos de maior interesse para essas comunidades, que era a Casa de Câmara, igrejas, que nós temos a Igreja de São Salvador, ou conventos que provocavam a preservação de um espaço livre que era destinado à aglomeração da população. Então, nós estamos vendo aqui exatamente o que o Nestor já estudou, ele tem um livro belíssimo, chama Imagens e Vilas do Brasil Colonial, que ele faz um estudo do Brasil inteiro através desses mapas. E ele confirma, no meu entender, essa configuração do espaço urbano de Campos com um traçado português. Bom, aqui é a foto que eu comentei com vocês. É um estereograma do Clamp, que esteve em Campos em 1800 e alguma coisa, não existe, mesmo na fonte, não existe a data precisa, exatamente um porto, tá vendo? Devia ter uma rua, exatamente, que vinha aqui, e esse porto. Eram vários, eram da lancha, das pedras, do ingá, da cadeia grande, do pelourinho, da banca, da escada, dos andrados, da pessoal, a gente teve um pequeno problema aqui com a Catarina. Assim que ela voltar, a gente continua aqui. Estou esperando a conexão, tá? Tivemos um probleminha técnico, para a gente não ficar... Para a emoção... Para ficar legal, né? Ô, João, eu já vou... Voltou. Catarina? Ai, voltei. Tá, se eu você puder, aqui. Acho que vai ter que compartilhar novamente aí a apresentação. Tá. Desculpa, peraí. Nada. Quando você faz isso aqui, faltou agradecer uma galera muito especial. Tá aqui, ó. Parabéns para a equipe do Arquivo em Casa, que está fazendo a legendagem dos nossos vídeos. A Ana Becker, Heloísa Nasser, Ingrid Nanjara, Felipe Nogueira e Raíssa Vasconcelos. Hoje, um agradecimento especial para vocês, hein? Valeu. Tudo gente boa. Só gente boa. Catarina, com você aí. Posso compartilhar? Pode. Já está compartilhada? Já coloquei na tela. Então, e agora? Apareceu? Apareceu, pode continuar. Então tá. Então, esses ancoradouros, eles tinham grande importância, porque o Rio Paraíba era a maior estrada líquida de penetração na região. Esses rios situados no entorno da Bahia eram os principais meios de comunicação entre a Baixada e a Baía de Guanabara nos primeiros séculos da colônia. Era por meio deles que pequenas embarcações transportavam o açúcar, os legumes, a farinha de mandioca para a cidade do Rio. E tal processo, segundo a Maria Isabel Crisóstomo, concorreu desde o início para que os agentes responsáveis pela comercialização dos produtos, especialmente da cana, não se distanciasse da região dos rios, riachos, lagoas, que eram abundantes em Campos, né? E eram vários os itens que compunham essa pauta de importação e de exportação, sendo o comércio realizado prioritariamente por meio do porto de São João da Barra, ou seja, a importância política e econômica desfrutada por Campos no século XIX, ela estava em estreita relação com o papel de abastecedor e comprador de inúmeros gêneros provenientes das cidades localizadas no seu entorno, assim como da corte e do exterior. Tá? Bom, essa imagem, ela nos mostra, é do livro do Ribeirolles, né? Ela mostra aí uma imagem dessa campus colonial que eu estou mostrando, falando com vocês. Observem os pequenos portos, olha, aqui, descendo todos na beira-rio, né? E a gente sabe, assim, que
mesmo com a criação das estradas de ferro, durante praticamente todo o século XIX, o Rio Paraíba, ele continua a ser a principal via de escoamento dos produtos na região. Então, mesmo após a inauguração das linhas ferroviárias, a circulação desses produtos por meio do Porto de São João da Barra continuou a existir, sendo substituído somente no início do século XX, né? Bom, na navegação, ela ganhou novo impulso com a inauguração, em 1872, de linhas regulares no canal Campos-Macaé. Em 1873, a companhia inglesa Dutch Chandler construiu a ponte metálica sobre o Rio Paraíba do Sul, e com isso ela reduziu a distância, facilitou e dinamizou a comunicação entre as duas margens do rio, né? Porque só era feita antigamente através de uma barca pêndulo, né? E com isso abriu novas perspectivas de expansão em direção ao norte do município, né? Em 1876 foram criadas a Companhia de Navegação São João da Barra Campos e uma linha marítima a vapor importantíssima entre o Porto de Imbetiba, em Macaé, e o Rio, que ela acabou sendo concluída. Foi graças a esse acesso que o comércio foi extremamente favorecido com a entrada de artigos importados na cidade. Bom, aqui nós vamos falar de algo muito importante, né? Que foi o canal Campos-Macaé. São duas fotos da sua construção, né? Entre 1840 e 1860, existiam vários debates sobre circulação na cidade. E aí eles foram sendo ampliados, não só em Campos, como em toda a província, né? E o discurso, cada vez assim, mais elaborado pelos deputados, né, por toda a Câmara, eles buscavam justificar as intervenções nos rios, nas lagoas e pântanos da região, não só para proporcionar o melhoramento da circulação entre a província, mas como uma forma de resolver os problemas de saúde que assolavam a área, né? E aí é nesse momento que entra um discurso sanitário, né, que foi muito utilizado para justificar muitas obras de circulação nessa região. No ano de 1870, tinha um diretor de obras da província que elaborou um plano viário, na qual ele assinalou a importância de 6 canais. Nele, ele destacou que deveria ser muito importante a construção do canal Campos-Macaé, que ele justificou como sendo necessário para estabelecer uma navegação regular entre as duas cidades. Em 1843, a Câmara enviou à presidência da província uma representação de alguns moradores, levantando a necessidade de construir esse canal, né, alegando a importância para o escoamento da produção. E quem foi um dos grandes incentivadores, um dos maiores defensores dessa ideia, foi o Visconde de Araruama, né? E essas obras foram autorizadas, elas demoraram mais ou menos 16 anos para sua conclusão, e aí ele foi inaugurado, né, com um traçado de 100 quilômetros, na presença do imperador Dom Pedro II, no ano de 1862. Se não me engano, mais ou menos uns 10 anos depois, o vapor Visconde fez uma primeira viagem nesse canal. E muitos autores citam que o traçado do canal ele foi orientado para atravessar as terras dos principais fazendeiros de açúcar da região, que iriam utilizá-los para escoar a produção para o Porto de Macaé. E ele também serviria para transportar a lenha das terras que eram próximas dos rios Muriaé e Paraíba. Mas durou pouco. Em 1875, foi inaugurada a estrada de ferro Campos-Macaé e o canal foi sendo, assim, pouco a pouco abandonado. Nesses primeiros anos do século XX, né, existiu um discurso muito recorrente, principalmente nascimento dessa disciplina chamada urbanismo, né, que eram os discursos sobre higiene, a salubridade das edificações e o passado arquitetônico colonial, que era considerado obsoleto, porque ele não tinha uma ventilação adequada, ele se considerava insalubre, né? E isso era recorrente nos jornais, o Monitor Campista fala sobre isso de uma forma muito contundente, né? Eram proferidos por políticos e os jornais da época. E aí buscou
buscou-se, né, uma realização de um amplo projeto de saneamento e de contenção das enchentes e modernização da cidade, porque Campos sempre sofreu muito com essas enchentes, né? E antes de eu passar a palavra ao doutor João Gomes, que vai nos explicar melhor sobre essas redes e canais da Planície do Goitacá, eu quero destacar um projeto importantíssimo para a cidade, que foi o Plano de Saturnino de Brito, nos primeiros anos do século XX. Eu não vou abordá-lo, não pretendo abordá-lo em profundidade, porque somente o plano ele dá mais de uma live, tá? Quem sabe outras para o futuro, né? Mas eu ressalto toda a sua importância, especialmente porque o Saturnino de Brito, que era campista de nascimento, ele se tornou o maior engenheiro sanitarista no país, até a sua morte em 1929. Ele sempre defendeu a necessidade de elaborar um plano geral para as cidades, antes mesmo de projetar as redes de infraestrutura e saneamento, porque ele entendia que essas redes deveriam crescer com a cidade. Bom, ele foi convidado pelo presidente da Câmara, Benedito Pereira Nunes, isso aí tem uma foto dele, né, a realizar um projeto urbano sanitário para a cidade. E a intenção do médico, que era o Pereira Nunes, era médico, era vencer a insalubridade do meio ambiente, eliminando basicamente a presença dos brejos, dos pantos e dos alagados em pleno centro urbano, além de contenção das enchentes. Saturnino, no projeto dele, ele inseriu o canal Campos Macaé, que vocês podem observar aqui nesse mapa, o que eu destaquei aqui em verde, a extensão do canal, tá? Como uma referência desse desenho urbano. E ele dotou a cidade, a partir desse plano, de melhor circulação de ar, de ventilação, demolindo várias casas e cortiços, tanto na beira-rio como à beira da Lagoa do Furtado, dentre outros lugares, né? Para ele, esse canal, como todos os cursos, né, que atravessam as cidades, não apenas a cidade de Campos, deveria ocupar o eixo de uma avenida, que com isso ele entendia que impediria que ele se transformasse em um coletor de impurezas. Bom, só que hoje a coisa está bem diferente, né? E ele considera que os projetos de melhoramento, as previsões de projeto, têm que se basear nessas cartas topográficas e não desprezar o relevo do terreno, e principalmente os acidentes naturais, para facilitar assim, os trabalhos de saneamento. Bom, para finalizar um pouquinho a minha explanação, eu queria deixar claro que eu entendo que os rios são elementos estruturadores dos espaços das cidades. Eles definem a localização dos bairros, os traçados das ruas, as atividades. No passado, essa definição, né, ela possibilitou uma organização espacial. Ela definiu uma atividade econômica, né, e tendo essas vias marítimas e fluviais como os principais meios de circulação até a construção das ferrovias no século XIX e mais tarde as nossas rodovias, né? Bom, mas a gente sabe também que quando os rios transbordam, provocando enchentes, eles tornam-se fontes de problemas para qualquer centro, né? Pois muitas dessas enchentes elas vão acarretar sérios prejuízos em termos de destruição de construções e da proliferação das doenças. E isso acaba trazendo o quê? Uma busca de soluções técnicas para drenar e para controlar a força das águas, como os canais, as muralhas, os diques, né? E esse foi sempre um dos grandes problemas de Campos. Muitas inundações assolaram a região norte fluminense. Era sempre uma consequência, né, dos transbordamentos da calha do rio Paraíba do Sul. Historicamente, falam que as maiores cheias foram registradas em 1943, 66 e em 2007. Para quem não sabe, a inundação de 66 foi a responsável por arruinar toda a safra de cana-de-açúcar e por desabrigar 11 mil pessoas só na cidade de Campos. E por causa desses efeitos devastadores dessas enchentes, deu-se início a uma grandiosa obra de controle das cheias na região, algumas delas realizadas pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento, DNOS, que o senhor doutor João Gomes poderá nos explicar melhor, né? Então, eu encerro aqui a minha participação nessa
como explanando um pouquinho sobre a cidade, sobre essa criação e estruturação urbana, e passo a palavra ao João, né, para ele poder começar a fazer a apresentação dele. Muito obrigado, professora Catarina. É uma honra muito grande, uma satisfação imensa participar com você aqui de um assunto que eu não domino, que é a parte urbana, a arquitetura e urbanismo, mas vou tentar complementar as suas informações falando dos canais de campos, das lagoas, etc. Parece que nós combinamos, né? Porque o último quadro seu vai ser exatamente onde eu vou começar a minha apresentação, que é o Saturnino de Brito, né? O grande sanitarista e urbanista também. Então, você já me apresentou, né? Eu sou funcionário da UENF, pesquisador da Universidade Estadual do Norte Fluminense, desde 2002, onde fiz mestrado e doutorado, e embora na área de medicina veterinária, eu desde 2007 venho acompanhando a criação do Comitê de Bacia do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, que aparece aí na tela, né? Essa parte com círculo amarelo, né? É a área da bacia hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, denominada, né? Que são 22 municípios e compreende a parte final do Paraíba do Sul. Por isso, a gente adquire um pequeno conhecimento sobre a dinâmica das águas dessa região, né? Então, eu vou tentar fazer a apresentação rápida sobre o comitê, o que é o Comitê de Bacia, né? Em 1997, o governo federal emitiu uma lei, 9433, onde dividiu todo o país em bacias hidrográficas, regiões hidrográficas. Região hidrográfica compreende uma bacia hidrográfica, né, que é toda a área onde capta a água da chuva e sai no mesmo exutório, que é o mesmo rio. Nesse caso, da primeira imagem, foi do Rio Paraíba do Sul. E o comitê, né, um centro de decisões onde se faz a gestão da água. A Lei 9433, ela diz que a água é de domínio público, né, e é dotada de valor econômico. E a prioridade do uso da água é dessedentação humana, e os comitês são responsáveis pela gestão das águas. No próximo quadro, né, temos os nossos meios de comunicação, né, que vocês podem ver lá toda a história do comitê, e nós estaremos à disposição. Depois, mais à frente, nós podemos mostrar aqui uma área, próximo slide, o mapa dos 22 municípios da bacia hidrográfica, né? Puder passar o próximo slide aí, por favor. Um anterior é esse, né? Os 22 municípios, e o próximo nós dividimos em 13 regiões hidrográficas, onde essas duas azuis, essa roxa e essas duas de baixo aí, a roxa, a azul e a amarela, é onde nós vamos concentrar a história de hoje, que é a Baixada Campista. Mais à frente, né, nós vemos a imagem da nossa fachada sede, que é na Universidade Estadual do Norte Fluminense, onde nós estamos vizinho ao Banco Bradesco. Nós estamos lá, um maior prazer em recebê-los para explicar o nosso trabalho. Iniciando a palestra de hoje, né, a gente vai tentar. Eu queria dizer, né, Catarina, que esse nosso encontro foi motivado até, como você falou no início, eu vou resgatar aqui as pessoas que a gente buscou referencial. Uma das minhas imagens é da sua própria apresentação, que eu peguei emprestado. Mais ainda, eu fui estimulado pela live que o professor Sofiati, né, que considero um grande historiador da nossa região, fez com a Rafaela, diretora do Arquivo Público Municipal, dizendo que no próximo slide, né, é uma imagem que retrata isso. Eu quero deixar uma mensagem aqui, Catarina, se você concordar. Eu gostaria de que as pessoas... não sou professor de história, não é a minha profissão, né, mas eu sou apaixonado pela história, e eu gostaria de deixar uma mensagem. Como você bem retratou a história de Campos, o desenvolvimento urbano de Campos, não é? Eu vou tentar associar o passado ao novo,
Eu gostaria de deixar uma mensagem que é muito clara para mim, Catarina, que a história não é para estar no museu nem nos livros. Não é uma coisa para você ter vergonha e muito menos se afastar dela. A história é o retrato do nosso presente e o conhecimento dela nos dá uma percepção clara de onde nós vamos e do nosso futuro. Eu acho que na arquitetura, no urbanismo, isso você evidenciou muito bem, a influência dos fatos históricos, do desenvolvimento histórico na condição da cidade. E muito mais, nas nossas vidas também, tá, Catarina? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje é essa, de dizer que o que os fatos históricos influenciam a nossa vida atual. Lógico que eu vou falar de canais e água, né? Mas eu estou fazendo uma introdução dizendo por que eu estou aqui e por que nós começamos a nossa conversa, né? Então, a gente vê que, por exemplo, né, falar uma coisa dos jovens hoje, que é muito interessante, meus filhos falam muito disso, né? O Steve Jobs, né, é o grande pai da informática, dos celulares, né, do mundo moderno. Todo mundo conhece o Steve Jobs, né? Mas se ele não tivesse, Catarina, uma pessoa que descobrisse, passasse o rádio, o meio de comunicação da válvula pro diodo, pro transistor, que é o pai do sistema binário, né? O transistor integrado, são equipamentos eletrônicos que definiram a estrutura eletrônica dos equipamentos, que antes eram valvulados, ao sistema binário. O diodo, o transistor, ele entra uma tensão, uma corrente num polo dele, e ele divide essa corrente em dois polos. Por isso é binário, 0 ou 1. Então ele diz sim ou não, e a partir de sim ou não as pessoas decidem, e depois vem a microeletrônica, etc. E hoje nós temos celular na nossa mão, como estou hoje aqui, né, olhando para o celular através da internet, e isso tudo tem uma história que começou. Não foi o Steve Jobs que criou isso, não, foi alguém que criou para ele, assim como a roda, o fogo, foram as grandes transformações. Você é professor de história, de arquitetura, né? Você sabe melhor do que eu, as grandes transformações. O motor a combustão dos carros é o mesmo que foi descoberto lá no início do século, né? O motor a combustão é o mesmo, com todos os aperfeiçoamentos tecnológicos, mas a alma do motor, pistão e combustão, explosão e tal, é o mesmo. Enfim, então esse quadro que está sendo mostrado aí, eu não coloquei texto nas minhas fotos, meus slides, porque são slides antigos que eu vou mostrar, e embora são dados do Arquivo Público Municipal do Rio de Janeiro, municipal não, Arquivo Público Nacional do Rio de Janeiro, que nós estamos adquirindo imagens lá que eu vou mostrar à frente. E essa imagem que o professor Sofiati mostrou, né, é muito emblemática, porque nós conversamos que por que hoje se fala o espanhol nos Estados Unidos e na América do Sul, na parte do Chile, Uruguai, essas coisas, se fala português no Brasil. Porque alguns imperadores, português e espanhol, né, os imperadores, decidiram assinar o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo em dois, e aquele processo que fala aqui, circunnavegação, que a gente ouve, não sei se o segundo grau fala isso ainda, mas na minha época falava assim de circunnavegação, essas coisas todas, e isso definiu nossa vida de hoje, define até hoje a língua que se fala, o modo de viver, e a arquitetura, eu acho que tem muito isso, né, Catarina? Eu tenho quase certeza que o curso de arquitetura tem que fazer uma alusão a Roma, né, a maior cidade da antiguidade, né? João. É a história da arquitetura. Das guerras, né? O imperador César e outras coisas mais, o Egito, Mesopotâmia, Esparta, Atenas, por aí vai. Então, tudo que até a roupa que nós vestimos hoje, como eu falei do Steve Jobs, é equivalente a isso. Então, esse quadro aí, né, eu quero dizer isso, que a minha apresentação vai ser baseada nisso. Aliás, o que as decisões do passado nos modificam a nossa vida hoje, tá? Certo. Com alusão à Baixada Campista, aonde nós vivemos. Pode passar o segundo, que eu vou começar já a falar do assunto e parar de fazer enrolação, né? Da introdução. Tem muita gente querendo saber da Baixada. Então, vamos lá. Eu falo demais. Então, Catarina, aqui você falou das enchentes, né?
Então, aqui são de 1943, realmente as 3 grandes enchentes maiores foram 43, 1966 foi a maior delas, e decidiu, a de 66, motivou várias decisões governamentais que impactaram muito, que eu vou falar, a nossa região, e aqui eu gostaria de destacar 2 casos. Essa baixada antigamente, Catarina, ela era uma região considerada pestilenta, uma região de pântano que vivia 6 meses debaixo d'água e 6 meses na área seca. Esse tempo com água na baixada, a vegetação entra em putrefação, gera criação de mosquitos e milhares de agentes patogênicos. Febre amarela, tifo, difteria, etc, etc, etc. Se você for no cemitério de Campos, a professora Silvia Paz dá uma aula sobre os médicos que Dr. Felipe Webb e outros morreram nessa época. Então, aqui nós podemos ver nessa imagem, a de cima, uma prancha, esse veículo aí que era uma principal veículo da nossa região, você explicou bem, do comércio, né, Porto São João da Barra, os portos de Campos, o Porto de Campo Novo, onde saiu toda a madeira do sertão de São João da Barra para abastecer as padarias, as usinas e tudo que se consumia energia usava madeira antigamente. Então o desmatamento saiu todo através dessas pranchas e carros de boi pelo Rio Paraíba do Sul, que era a grande estrada da nossa época, que segundo o professor Sofiati foi o 6º porto, como você falou, a ser colonizado, né? Pela violência das águas, dos ventos que existiam aqui na nossa foz. São João da Barra foi o primeiro porto, Gargaú também tinha um comércio muito forte da outra margem esquerda do Paraíba, na foz, depois Campos e o porto de Campo Novo, onde todos os produtos de São João da Barra ou ia para Gargaú, ou ia sair pelo Porto de Campo Novo através das pranchas e entravam até os portos de Campos, chegavam até os portos de Campos, pelo Rio Paraíba do Sul. Prancha é uma canoa grande, que era o caminhão da época, o transporte de mercadoria, feito fluvial, e prancha é uma canoa grande que transportava mercadoria, pedra, transportava grande volume de mercadoria. Pessoas, mudanças de pessoas que se transportavam, como acontece até hoje no Amazonas, acontecia aqui no Paraíba, que ele era muito volumoso nas suas águas. E aí de baixo nós podemos ver até um bonde da época, né, de linha férrea, que você já citou. No próximo slide, né, a gente começa mesmo a falar da formação geológica, vem um quadro aqui no próximo, né, da Lagoa Feia e os seus canais. Então, só para exemplificar, a área da Baixada, né, eu vou mostrar um mapa mais à frente, a gente trabalha muito essa área hoje dos canais, das lagoas restantes, trabalhando para manter essas lagoas, para fazer um monitoramento e para dimensionar o que a gente pode fazer para que isso nós não percamos mais nenhuma lagoa. Nós tínhamos centenas delas, mas eram lagoas sazonais, entendeu, Catarina? Eram lagoas temporárias, não eram lagoas permanentes, como a Lagoa Feia, a Lagoa do Campelo, a lagoa as outras lagoas menores todas, Limpa, etc., de cima, etc, etc. São 22 lagoas hoje na nossa Baixada Campista. A nossa Baixada Campista tem 2.800 quilômetros quadrados, que é esse mapa que está aqui atrás de mim, que representa 23% da área do nosso Comitê de Bacias. Então, nós estudamos isso hoje detalhadamente, todos os recursos hídricos dessa Baixada Campista. Então, só para vocês verem, agora, uma coisa que eu estou falando, o cerne da minha apresentação é o que o passado trouxe para o nosso futuro, para o nosso presente, aliás. Futuro eu não posso dizer, né? Mas para o nosso presente. Todos esses nomes que vocês veem nesse mapa são os mesmos que tem até hoje nos canais de Campos, certo? A nomenclatura, né, é desde a época do Império. Eu vou chegar no canal Campo Macaé. Mas aqui eu botei essa imagem para saber que a foz do Rio Paraíba do Sul era aqui. Nos primórdios, a gente hoje compreende muito isso nas cheias, porque eu comecei a falar de enchentes. Além da Baixada Campista, né, que foi colonizada pelo boi, pelos 7 capitães, que você falou, e depois a cana-de-açúcar, o cavalo teve uma importância muito grande, porque o transporte aqui era muito difícil, Catarina. Ou era por pranchas, canoas,
ou era por linha férrea. Por quê? A cidade, a região era toda alagadiça, você não conseguia passar, nem de carroça em determinada época do ano, você não conseguia passar, só a cavalo ou de canoa. E depois a linha férrea substituiu, as usinas tinham quilômetros e quilômetros de linhas férreas para poder passar a recolher suas canas, sua matéria-prima. Então, o que acontecia naquela época com as enchentes? O rio vinha no verão, né, de outubro a maio, né, ele chovia muito nas cabeceiras, Minas Gerais e São Paulo, toda a água da chuva da bacia hidrográfica, por isso que eu falei de bacia hidrográfica, que cai em Minas e São Paulo, que é a bacia do Paraíba do Sul, aquela primeira imagem que eu mostrei, ela sai a Tafona. Só que a época anterior, ela de São Fidélis para cá, ela percorria 2 caminhos. Ela descia ali pelo rio Ururaí, Tereré, e a Lagoa do Furtado, e outras lagoas, todo o canal Copacaé, canal do Cula, e atingia a Lagoa Feia, e a água saía aqui na Barra do Furado e na Barra Velha. As 2 barras, quando choviam muito, essas 2 barras abriam, e essa água acumulada na Baixada, toda essa água acumulada nessa região da Baixada, saía nesses 2 pontos principalmente. Na margem esquerda, a água da enchente dos rios ganhava o canal do Nogueira, que é ali no Calabouço, aquele edifício Balança Mas Não Cai, ele tem um canal que está obsoleto hoje, canal do Nogueira, e atingia a Lagoa do Vigário, Gregório, o canal a Lagoa do Campelo, saía até São Francisco, onde essas águas retornavam pelo rio, pelo canal de Cacimbas. O canal de Cacimbas, abrindo um parêntese, era um canal que também foi construído pelos escravos, inclusive eu acredito que seja a mesma empresa inglesa que construiu a ponte que você citou, ela fez uma barreira fiscal lá nesse canal de Cacimbas, porque era feito transporte de pranchas, e esse era um transporte de madeira, produtos, o sertão de São João da Barra, vinha lá de São Francisco de Paula, né, que é a sede antiga do município de São Francisco hoje, mas era do município de São João da Barra, era o sertão de São João da Barra chamado. Toda a madeira saía por esse canal de Cacimbas, e na época das cheias, pelas pranchas, e na época da seca, pelos carros de boi que traziam para o porto de Campo Novo, para ir para São João da Barra, Campos, Macaé, Rio de Janeiro, etc. Madeira principalmente. Então, essa era a conformação. Os rios atingiam essas duas vertentes de São Fidélis para cá e inundava toda essa área. Isso causava inúmeros problemas. Então, eu estou apresentando isso, pode esse slide mesmo, da Campo Macaé, a imagem que eu te peguei emprestado para você. Então, essa imagem é muito bacana, né, porque foi a primeira intervenção feita na região, não com o intuito de drenar, tá, mas com o intuito de transporte, que você explicou muito bem, não vou repetir. Só vou falar da extensão dele. É o do maior canal feito, né, na época, comparado ao canal do Suez, e também eu quero mostrar o seguinte: ele nasce dentro de Campos, passa ali no mercado municipal, onde as pranchas adentravam pelo rio, né, para abastecer o mercado municipal de Campos, e depois ele continua até Macaé, passando por Quissamã, contornando a Lagoa Feia, como vocês podem ver aí, e passando por Quissamã, a Lagoa da Ribeira, contornando também, cruzando a Lagoa de Carapebus, que é essa manchinha que tem cá embaixo, depois eu vou mostrar isso com detalhes, e atingindo o Rio Macaé, lá na cidade de Macaé. Então, o transporte não é só porque a estrada de ferro também foi feita logo depois, foi muito mais eficiente o transporte. Mas esse transporte não era o ano todo. Você sabe que a lâmina d'água era muito rasa aqui, né? Então o transporte seria ser só por prancha mesmo, que eram canoas longas para o transporte. Porque o calado é pequeno. No próximo mapa, para a gente não... Aí tem mais uma imagem Aí eu vou começar a falar, Catarina, das grandes obras da Baixada Campista, feito depois do Império, né? E o canal Campo Macaé foi na época do Império. Então, eu vou começar a falar, aqui embaixo eu circulei em vermelho, 1930. Esses mapas é um acervo nosso do comitê, que nós estamos pagando ao Arquivo Público Nacional do Rio de Janeiro para adquirir essas obras.
né, essas obras têm todas no arquivo público, mas você, para copiar, você precisa pagar para isso. E o comitê, que é um recurso público, está adquirindo essas obras, e o Progir também, que é o maior projeto de irrigação do Norte e Noroeste Fluminense, e vai estar disponível no nosso site para toda a população, principalmente nós, pesquisadores e professores. Então, para justificar, o que eu quero fazer com esses mapas? Quero mostrar uma série de mapas do Rio Paraíba do Sul, as intervenções que foram feitas no Rio Paraíba do Sul, tá? Para poder favorecer a vida, a urbanização e a própria vida humana aqui. Não foi só para agricultura e pecuária, foi para sanear mesmo essa região, a princípio, tá? Essa região era muito pujante para a criação de gado, terras muito férteis, por ser terras baixas, né? Tinha muita pastagem exuberante, os largos pagos, né? E também algumas áreas para cana-de-açúcar. Mas, então, essas intervenções foram principalmente para conter as cheias, poder as pessoas viverem e utilizar a terra por mais tempo. Então, isso a gente se fala muito. Por que eu comecei nesse mapa que nós conseguimos lá? A pessoa fala muito das obras do DNOS, mas antes do DNOS, Catarina, e todos que estão vindo, existiram pessoas, mais uma vez, eu levo a minha construção lá de Steve Jobs, né, levam essa imagem. Antes do DNOS, tinha o Saturnino de Brito, que começou desde 1920 a pensar o saneamento da região, e grandes obras, né, não só na parte urbana, mas também na parte rural, grandes obras de canais para drenar essa região e conter as cheias dos rios. Primeiras obras foram os diques, que é essa imagem que nós estamos estudando, né? Na próxima, isso é de 1930, mas Saturnino de Brito, inclusive, teve alusão de Alberto Lamego, sobre a obra dele, apoiando, começou a trabalhar em 1920, 1930 apareceram as primeiras imagens, no próximo você vê aí, né, eu tiro um destaque, né, dizendo que uma das primeiras obras foi o dique do Rio Paraíba do Sul, do Itereré até Campos, para conter as cheias que eu falei. Desde São Fidélis para cá, o rio avançava pelas suas margens. Então foram feitos 2 diques, aquele dique de pedra que a gente conhece, que vai até o Matadouro, até o Enfe ali. E depois começa um dique de terra que vai até a Tafona. Então, esse dique foi lá em 1930, né? Essa aqui já é 36, essa imagem, segunda imagem, vamos passando, por favor. Né? Depois vem uma anterior a essa, uma imagem de 1938 e 1949, né? Uma outra imagem que tem, e 1950, tá? Várias imagens disso. Sendo que essa imagem que vocês estão vendo agora já é uma obra do DNOS. Em 1940 foi criado o DNOS, Departamento de Obras e Saneamento, e aí sim foram pensadas e estruturadas, baseado no estudo Saturnino de Brito, a grande saneamento da Baixada Campista. Então, vocês veem essa linha do centro, é o Rio Paraíba do Sul, e esses riscos verdes, essa linha do centro em vermelho, isso, exatamente, onde está passando, exatamente, o Rio Paraíba do Sul, onde foi feito os diques do Itereré, cá no início, até a cidade de Campos. Cidade de Campos está no meio aqui, né? Volta um pouquinho aí, Cidade de Campos aí, o Rio Itereré foi para a esquerda aqui, quem está olhando, né, cá em cima, o dique do Itereré até Campos, e depois foram feitos 2 diques, um na margem esquerda e direita, de Campos até Atafona e de Campos até Gargaú. Mas antes disso, foram feitos todos esses riscos verdes, são canais artificiais, da margem esquerda e da margem direita também, como a gente pode ver. Isso na década de 50, tá? Na década de 50, 60, por aí. Então, aí tem uma imagem anterior, se você puder mostrar, uma anterior a essa, por favor. Só para destacar o que eu estou falando. Não, mais uma para frente, por favor. Para frente ou para trás, João? Não. Para trás, desculpa, para trás. Essa aí, mais uma. Canal de Não, mais uma. Para frente, por favor, para frente. Mais uma. Para frente, para frente. Essas. Para frente, vai, para frente.
Não, passou. É porque aqui, eu vou ler para vocês aqui. Pode deixar aí mesmo, por favor. Eu vou ler para vocês aqui. Defesa contra inundações, trecho do Dr. Saturnino Rodrigues de Brito, engenheiro, não está dando nem para ler direito aqui, consultor, entendeu? E no ano de 1939. Então, só para... eu tirei um destaque dos mapas, né, do Arquivo Nacional, para a gente provar o que a gente está falando. Então, agora vamos as obras mais recentes. Esse aí, as obras mais recentes, exatamente. Então, a partir daí, foi drenado essa região, tá? Foi drenado toda essa região. Esse DNOS até 1960, assim, de 70, houve uma drenagem bem forte dessa região, e permitiu o avanço da pecuária e principalmente o avanço da cana-de-açúcar e também o avanço da urbanização. O avanço da urbanização se deu pelo descortinamento das áreas, né? E todas aquelas localidades, quem vai para Farol, né, estrada RJ 224, né, que vai para Farol, foi possível que ele hoje tem casas espalhadas por toda a Baixada Campista, né? Não só a área rural, mas também pequenos núcleos urbanos. Isso já só foi possível graças a esse grande processo de drenagem. As obras mais recentes, esse mapa que nós estamos vendo aí, são os 3 grandes canais, as artérias aórticas e pulmonares da Baixada Campista, que interligam o Rio Paraíba do Sul e aquela foz, aquele primeiro mapa que eu mostrei a vocês lá, da foz da Lagoa Feia, com a Barra Velha e a Barra do Furado. Os nomes desses canais são os mesmos que a gente vê antigamente, só que hoje nós trabalhamos no comitê e também nos órgãos estaduais, essas comportas, essa estrutura de canais que existe na Baixada Campista, para manter, não mais para drenar essa região, porque isso já aconteceu de 60, 70 para cá. Depois de 1966, que eu esqueci de falar, que foram feitas também as obras dos diques, 1969, 70, e também as comportas do Flecha, que hoje regulam, no final aqui, onde está, final desses canais vermelhos, cá embaixo, são as comportas do Flecha que regulam a água da Lagoa Feia. Porque se você o DNOS fez um canal de drenagem, o Flecha, né, cá embaixo, o último canal na parte de baixo, ligando a lagoa ao mar. Esse canal de drenagem, se você deixar ele aberto, ele seca a lagoa totalmente. Então, foi feita uma estrutura de comportas ali, na Barra de Furado, controlando esses 3 canais que descem do Rio Paraíba do Sul, mais 3 comportas que regulam o fluxo da água que entra do rio, e também lá no Rio Paraíba do Sul, em cima, existe uma outra bateria de comportas. Ou seja, a água da Baixada hoje é controlada. Quando chove, você abre, causa uma descarga para evitar inundações. E quando seca, quando termina o período chuvoso, você fecha as comportas e deixa esses canais cheios de água e a lagoa também cheia de água. Esse trabalho, até hoje, depois dessas obras, esse mapa aqui de 2007, né, 2007 foi feita uma nova intervenção nisso aqui, foi a terceira grande cheia, né, a última grande cheia, 2007, 2008, foi feita uma grande limpeza e a manutenção desses canais, e a gente passou a controlar, o comitê de 2007 para cá, passou a controlar o manejo desse sistema de canais e comportas. Então, hoje a gente tem a obrigação de manter em quantidade e qualidade de água as lagoas, principalmente a Lagoa Feia, a Lagoa do Campelo, na margem esquerda, e aqui vocês veem à direita as fotos dessas estruturas de comporta que a gente fala. Foi uma grande obra feita na década de 60 e também 70. Uma obra imensa, porque permitiu a vida hoje na nossa região. Depois tem um fato histórico também que eu vou mostrar muito interessante. Podendo passar à frente, eu não sei quanto tempo me falta aqui. João, ó, esse aí. 1h15. Esse aí. Pode ser esse aí. Eu não sei quanto tempo me falta, Catarina, se puder me ajudar. Tá 1h15, mais ou menos, para a gente poder ter a meia hora de perguntas, você tem uns 15 minutos. 15 minutos. Então eu estou terminando. Essa parte aqui, esse mapa da esquerda, para quem olha o vídeo, ele é produzido pelo nosso comitê. Ele foi produzido há 15 dias atrás. Tá? Então, você vê que ele eu botei a imagem antiga aqui, outra imagem do DNOS de 1948,
que são os mesmos canais. Se vocês olharem, isso que eu queria mostrar a vocês, o velho e o novo. O objeto de eu estar aqui hoje é dizer que o velho influencia a nossa vida até hoje, tá? Então, é o velho que eu falo, o passado, né? A gente não pode associar coisa velha, coisa estragada, ruim. Não é isso. Pelo contrário, até os móveis, as casas antigas hoje têm uma estrutura muito forte, né? Você sabe disso muito bem, né? Então, os móveis também têm uma estrutura muito boa, os antigos. É isso que a gente quer dizer. Eu quero dizer que esse sistema de canais feitos, você está vendo esse vermelho aqui da direita, o azul, o outro azul e vermelho, são os mesmos que estão aqui, o mesmo nome, mesmo canal, mesma localização, e nós conservamos até hoje, porque esse sistema, sem esse sistema, acontece uma inundação na Baixada inteira até Farol, como aconteceu em 2008. Em 2008 houve uma ruptura dos diques que existe aqui nesse sistema, porque choveu... Não foi? Quebrou a ponte, quebrou a ponte, choveu muito no Imbé, Ururaí ficou debaixo d'água, Lagoa de Cima explodiu de água, choveu 460 milímetros em 15 dias, um absurdo de água, né? E essa água veio toda para a Baixada Campista, inundou, estourou os diques todos de contenção da Lagoa Cheia, esses canais e comportas ficaram todos obsoletos, e inundou a Baixada inteira, causando enorme prejuízo, como é que pessoa que sai de casa, né? Tirou desalojados, desalojou inúmeras, milhares de pessoas. Então, a gente trabalha hoje, desde 2007, Catarina, nessa modernidade, nesse mapa aqui, estudando o detalhamento dessa área, para evitar que isso novamente aconteça, as inundações, e para evitar que a drenagem excessiva que foi feita no passado, que no período de seca muitas lagoas, essa drenagem excessiva prejudique o nosso sistema hídrico. Então, nós fazemos a adução de água do Paraíba, que é a nossa grande mãe, e também fazemos a descarga através das comportas cá na antiga barra do canal do Barra do Furado, que é hoje a barra principal da Lagoa Feia. O Rio Paraíba continua a fazer esse papel, se puder passar para o próximo slide, continua a fazer esse próximo papel, Catarina, esse mesmo papel, de chegar em São Fidélis. Você está vendo que esse mapa vai lá em São Fidélis, né? Lá no Itereré, próximo a São Fidélis. Toda essa área mais forte é área de 0 a 20 metros, ou seja, é planície, é a nossa área de planícies da nossa região. Tem a área de restinga, próximo ao mar, e tem uma área baixa, de cotas baixas, alagadiças. Se não tivesse os diques, seria alagado todos os anos. Mas o rio hoje, e ele aqui aparece o canal Campo Macaé, Catarina. Se você ver aqui em azul, claro, né? Contornando a Lagoa Feia, ele aparece novamente aqui, nós estudamos ele, tá? Passa aqui, margeando aqui Samana, Subbacia Macabu, onde está escrito Subbacia Macabu embaixo, e Subbacia Carapebus, e ele, aqui o nosso mapa termina no limite do nosso comitê, mas ele segue para Macaé. Ele existe ainda até hoje, não tem, tá sujo, assoreado, etc., mas existe água dele até hoje, e nós também pensamos na recuperação do canal Campo Macaé. Bom, então esse mapa é um reflexo do que foi construído desde que eu comecei a falar, esses canais. Nós trabalhamos isso hoje arduamente para poder manter esse sistema de lagoas, e o Rio Paraíba do Sul ainda é o nosso grande provedor. Ele, desde essa área de 20 metros, lá onde está aquele número 1 em amarelo e o número 1 em azul, são as primeiras entradas de água quando o rio enche. A exemplo de antigamente, isso acontece da mesma forma. Só que hoje ele entra por sistema de comportas. Esse canal do Rio Ururaí, Tereré, chega à Lagoa de Cima e vem para a Lagoa Feia. Então, uma água controlada, não causando inundações mais. Na margem esquerda, que eu não falei até agora, que é essa linha branca que está à esquerda ali, não é mais o canal do Nogueira, é o canal do Vigário. O canal do Nogueira foi abandonado e foi feito um canal do Vigário, passando por várias lagoas antes da Lagoa do Campelo, que é a segunda maior do estado, né? Essa mancha escura que tem acima, a Lagoa do Campelo. E o Rio Paraíba do Sul, que vocês estão vendo aqui. Uma curiosidade, Catarina, trazendo a história a nossos dias atuais, vocês estão vendo essa linha vermelha que vai de Campos até a Barra do Furado? Sim. Sabe o que é essa linha vermelha?
Eu disse a você que o nosso comitê é Comitê de Bacias Hidrográficas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bacias hidrográficas aqui. É o que está escrito em vermelho. Olha só, subbacia do Paraíba do Sul, né, próximo ao mar, na Restinga aqui, não sei se vocês estão para ler. A de cima, subbacia do Campelo, subbacia do Preto, subbacia do Macabu, subbacia do Carapebus. Cada subbacia dessa, a água não se mistura uma com a outra, porque entre uma e outra tem um divisor de águas, tem um ponto, um cômoro, um ponto mais alto de terra. A chuva que cai, a margem direita dessa linha vermelha vai para o Paraíba do Sul. A chuva que cai à margem esquerda dessa linha vermelha vai para a subbacia feia. Isso que caracteriza uma bacia hidrográfica. Mas isso foi programado? Não, isso é natural. Isso é natural. Natural? Ah, tá. Natural. Agora eu estou falando de coisa natural. Essa linha vermelha é uma linha divisória da bacia hidrográfica, ou seja, é um local mais alto da Baixada Campista. Certo. Tá? A linha vermelha é o divisor de águas, é o local mais alto da Baixada Campista. Tá? E sabe o que é ela? Essa linha vermelha foi construída por nós, tá? No comitê. Mas certo. Você sabe o que? Ela está em cima de quê? Da RJ 224, a estrada que vai para Farol, que é o local mais alto da Baixada. E sabe o que é essa linha vermelha e a RJ 224? É o caminho dos 7 capitães que veio pela praia e entrou aqui pelo local mais alto para formar os primeiros currais. Então a história explica o que acontece hoje para nós. Então nós descobrimos o divisor de água e depois estudando, você pode ver que tem vários núcleos urbanos aqui ao entorno dessa linha vermelha, estudando mais a fundo essa divisor de águas, a gente viu que foi o caminho escolhido pelos 7 capitães, que era o caminho que não tinha água para eles poderem percorrer e adentrar o nosso território. Então você vê que canal do Cula. O Sofiati fala no Cula, não sei se era um riacho. Não, o canal de Cula, esse era um canal urbano que era o principal canal para a Lagoa Feia. Mas depois, com a urbanização, ele tornou obsoleto hoje. Entendi. Ele é substituído pelo Rio Ururaí, pelo próprio canal Campo Macaé, o canal do Tocos, o Rio Ururaí, esse branco que desce aqui. Então, os abastecedores da Lagoa Feia hoje não é mais o canal do Cula, é o canal Campo Macaé, o canal de Cacumanga e o canal de Cacumanga, que é um grande abastecedor hoje do Rio Paraíba, de água do Rio Paraíba do Sul, o Rio Ururaí pelo canal de Tereré, o próprio Campo Macaé através do canal de Tocos, porque o Campo Macaé, ele hoje aqui, onde cruza o Ururaí, essa linha branca, o canal Campo Macaé é azul, né? Essa linha branca, ele cruza o canal Campo Macaé cruza o Ururaí, ele aí já está morto. Mas ele foi substituído pelo canal de Tocos e pelo próprio Rio Ururaí. E depois esse amarelo é o canal do Coqueiros, que é o canal urbano que vem lá da UENF, né? E deságua lá no canal das Flechas. Essa linha vermelha é o divisor de água, o divisor das bacias. Esse roxo é o canal Cambaíba. Esse outro amarelo é o canal São Bento. E está faltando aqui ainda o canal Quitinguta, que passa aqui margeando a praia, né? Que é um canal que não tem comporta hoje, né? O canal São Bento, que é o principal canal. O canal Quitinguta, a gente não maneja ele, porque ele é um canal mais de contenção da língua salina que vem do mar. A nossa baixada é tão baixa, Catarina, que tem cotas abaixo do nível do mar, e você vê nas épocas de maré alta, como agora, o mar avança pela costa e aduz água para a nossa Baixada Campista, por isso que as nossas águas ali em Farol são tão salinas, no Banhado de Boa Vista. No próximo slide, você vê todas essas bolinhas, são pontos que nós monitoramos os corpos hídricos da nossa Baixada, tá? E está tudo descrito na legenda, eu vou passar rápido agora. No outro slide também, é um trabalho que nós estamos fazendo nas lagoas de Campos, Santa Maria, Gregório, Taquarussu, Lagoa do Pilar, lagoas urbanas, tá, Catarina? Em conjunto com a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Mas no próximo slide, também as lagoas lá de Lagoa de Cima, Pau Funcho, Sossego, e essas Lameiro, essas outras ali de Sapucaia, do Rio Muriaé, Lagoa Limpa, etc. São cerca de quase 30 lagoas. O professor Salomão da UENF, nós estamos estudando e recuperando a área marginal e a subbacia dessas lagoas. Na frente, né,
aqui a gente pode falar o que fazer. Eu já fiz a apresentação do nosso comitê, só dizer que nós temos hoje, puder passar mais um, nós temos mais um, por favor. Nós temos hoje um projeto denominado Sala de Monitoramento, que a gente faz a média com esses aparelhos que vocês estão vendo aí, a gente mede a quantidade e a qualidade de água da nossa bacia, tá? Então, a gente hoje acompanha, tem todos aqueles pontinhos coloridos no mapa anterior que você viu, a gente tem uma pessoa que monitora esses pontos, medindo a quantidade de água que passa ali nas lagoas, nos canais, e medindo também a qualidade, com 7 parâmetros que a gente mede a qualidade de água. E isso tudo está disponível num site que eu apresentei lá no início, né? O site, e se meu tempo estourou, eu vou para o slide final só para ver o... Então, esse aí, nós hoje trabalhamos com a gestão de águas, né, qualidade e quantidade de água. Esse quadro aí é muito interessante, porque ele fala sobre o que a gente tem que proporcionar à sociedade hoje, né? A disponibilidade e qualidade de águas, as vulnerabilidades, cheias, eventos críticos, essas coisas todas que a água causa, os usos múltiplos. Todos nós usamos águas, tá? Eu vou dar um quadro mais à frente, dizer o quanto que a gente gasta de água. E o balanço hídrico, né? Aqui é só um exemplo que todos nós, para nós abrir a torneira da nossa casa e ter água para o banho, para escovar os dentes, para cozinhar, e nós gastamos água. Aqui você vê que a manteiga é o terceiro, a bolinha maior, o balão mais cheio. A manteiga é o que gasta mais água, 18 mil litros de água para 1 quilo de manteiga. Você vê como é que gasta água, né? Nosso consumo. E a carne vem em segundo lugar com 17.100 litros. Agora, o grande campeão do consumo de água não está aqui, que é o chocolate. Ele gasta quase 20 mil litros de água para produzir 1 quilo de chocolate. Então, isso é para mostrar que a sociedade precisa ter responsabilidade no uso da água, que se a água é um bem finito, né? Se nós ficarmos sem água no futuro, a responsabilidade é nossa, né? Fora o esgoto que a gente joga nos canais. Puder avançar também, para a gente terminar, né? Isso aqui é só porque Campos, a região nossa, é muito ruim de chuva, uma das localidades fora o Nordeste que menos chove no Brasil, mais um para a gente terminar, né? E o conceito de bacia hidrográfica pode passar, isso aí pode passar mais um também, eu já falei, as nossas bacias hidrográficas, o nosso comitê, pode ir passando de direto. Só para esse aqui, se puder voltar por favor, esse aqui para dizer, Catarina, que nós temos 3 rios que desaguam na nossa região, o Rio Pomba, lá em Itaucara, né, a Peribé, e o Rio Muriaé, que é próximo a Campos, e o próprio Rio de Paraíba do Sul, em Atafona, tá? Depois pode ir passando direto, né, são vários slides que eu poderia falar aqui mais 2 ou 3 dias, e aí pode parar nesse último aí, que estão os telefones e a equipe que trabalha conosco lá no comitê. Nós teremos prazer em receber você, todos que quiserem nos visitar. Obrigada, okay? João. Olha, nós temos 5 perguntas, quer dizer, 6. 6. Eu só queria uma pergunta assim, bem simples para você. Não sei se eu estou sendo assim, eu não sou da área, né? Não sou da área de geografia e tudo, mas eu conheço um pouco a região. Eu vou te explicar em que sentido. O que tem alguma coisa a ver os canais, toda essa abertura, essa mexida feita pelo homem, no problema que acontece em Atafona e que acontece em Gargaú? Porque Gargaú, eu conheço bastante Gargaú, e a família do meu pai visitava muito, o mar recuou em Gargaú. Em Atafona ele está tomando. Tem alguma coisa a ver? Muito. Se puder botar a apresentação pode ser. Se não puder, esse é assunto, Catarina, que povoa minha mente e atrapalha meu sono todas as noites. Desde que eu entrei no comitê, eu tenho uma luta muito grande quanto a isso. Essa redução das águas do Paraíba, a drenagem da nossa região foram as obras do DNOS imaginadas por Saturnino de Brito. Acho que foi isso que eu falei, né?
Então, essa drenou toda a região. A diminuição das águas do Paraíba do Sul, você pode ver que o problema de Atafona começou de 50 anos para cá. Foi exatamente o momento em que fizeram a transposição. Eu fiz a ligação. Então, de 50 anos para cá, foi exatamente a época, governo Médici, que foi feita, acho que Getúlio Vargas, desculpe, ou foi feita a transposição do Rio Paraíba para o sistema Guandu, lá no Rio de Janeiro. Eles tiram 2/3 da água do Paraíba do Sul para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro não existiria se não fosse as águas do Paraíba do Sul. Mais uma vez, a história determinando o presente, tá? Os cariocas não existiriam hoje se não houvesse a água do Paraíba do Sul. Água é desenvolvimento econômico, água é vida, e água é urbanismo, é tudo. Sem água, por que Campos, você falou isso, por que Campos está ali, só poderia estar ali? Primeiro que é o cômodo, né? A parte mais alta, Liceu, e lá o cemitério, do alto lado do cemitério, Caju. Então, o local mais alto, os portugueses entraram pelo Rio Paraíba do Sul, onde encontraram o local mais alto, eles fundaram a cidade. E São João da Barra, que é na Foz. Então, aquele aqueduto que tem lá, que passa o bondinho no Arco da Lapa, aquele aqueduto não, aquele Arco da Lapa lá no Rio de Janeiro, que passa o bondinho hoje, é um aqueduto. Aquilo lá é aqueduto. Trazia a água da serra, né? Rio Carioca. Trazia a água do Rio Carioca na época do Império, né? Para o imperador ali. Outra coisa que mudou totalmente o estado do Rio de Janeiro foi a passagem da capital de Salvador para cá, né? Mudou totalmente. Eu acho que os jovens nem sabem o que é o estado da Guanabara, Distrito Federal, já tivemos aqui, mas a gente viveu esse tempo ainda. Então, Catarina, eu pelo menos, né? Mas então, aquele é um aqueduto. Para que o imperador, que a cidade do Rio de Janeiro pudesse crescer, já que foi a abertura dos portos, aquela coisa toda, a Revolução Industrial, um grande crescimento das cidades em 1930, essas coisas todas, a partir disso, que também culmina com a nossa região aqui, 20, 30, 49, ela foi construído um grande projeto de transposição das águas do Rio para a cidade do Rio de Janeiro abastecer os cariocas. E hoje, isso de 1950, de 50 anos para cá, diminuiu muito a vazão do Paraíba do Sul, principalmente em época de seca. E o que acontece em Atafona? A força do mar briga com o rio. Todas as fozes são assim, os estuários, né? O delta. A força do mar, a maré sobe e empurra a água do rio para trás. A maré desce, o rio empurra a água do mar para trás. Isso é um jogo da natureza normal, né? Que tem todas as barras, todos os rios. Com a transposição, o Rio Paraíba perdeu força, o mar só avança mais do que o rio empurra o mar. A Atafona vem sumindo, vai sumir, vai se transformar ali numa grande lagoa, onde é a Atafona, porque a Barra do Paraíba do Sul foi fechada esse ano. Mais um momento histórico, além da pandemia, mais um momento histórico que nós estamos vivendo em 2020. O fechamento da barra principal do Rio Paraíba do Sul. Uma coisa que acontece de 1000 e 1000 anos. A barra era lá, como eu falei, Barra Velha, Barra do Furado, lá, como mostrei aquele primeiro mapa. Depois ela fechou lá, veio para Atafona. Hoje ela está fechando a Atafona e vai para Gargaú, onde abriu uma nova barra. Em Gargaú? Isso é interessante. Gargaú. Vamos lá, tem uma pergunta da Daniela Bogado. A pergunta é baseada numa questão levantada no filme Medianeiras. O que esperar de uma cidade... Olha, João, aquilo que eu tinha te falado quando nós conversamos. O que esperar de uma cidade que dá as costas ao seu rio? A morte. Da sua população. Tá bom, Daniela? Olha só, eu vou exemplificar o que eu estou falando. Todo mundo ouviu agora a questão da geosmina lá no Rio de Janeiro, não é? A questão da poluição da SEDAI lá no Rio de Janeiro. Isso foi amplamente divulgado. O que aconteceu? O Rio de Janeiro deu as costas para as águas do Paraíba que abastecem os cariocas. Ali, a SEDAI, né, a maior estação de tratamento de água do mundo, trata 40 metros cúbicos de água. Isso, Campos usa 1 metro cúbico de água para abastecer toda a população campista. Lá são usados 40 metros cúbicos. Então, 40 vezes a cidade de Campos é usada na cidade do Rio de Janeiro. A água do Paraíba.
mais 3 vezes essa quantidade, 3 vezes 4, 12, 120 a 160 metros cúbicos, são usados para empurrar a língua salina no canal de São Francisco, que também acontece com metafona, e também abastecer 16 indústrias. Então, tira a nossa água para poder empurrar a língua salina, abastecer 16 indústrias e diluir o esgoto que chega no lago de captação da SEDAI. A SEDAI, para captar esses 40 metros cúbicos, tem um lago com água do Paraíba, desce ali e se junta com água de 3 rios cariocas que descem ali, Rio Queimados, Poços e Japeri, eu acho. Esses 3 rios, depois que aumentou a urbanização da Baixada Fluminense lá, Belford Roxo, Campo Grande, sei o que, 800 mil pessoas, poluíram esses 3 rios totalmente. Então, esse lago onde capta água para abastecer os cariocas é um lago de esgoto puro. Nossa. Eles usam a água do Paraíba para diluir esse esgoto. Mas a concentração de uns anos para cá foi tão grande que a água da SEDAI ficou impraticável agora, recente. O que eles tinham que ter feito? É o que ela falou. O que acontece com a cidade quando dá as costas para os seus rios? O Rio de Janeiro trata da Baía de Guanabara, trata do Cais do Imperador, trata de Copacabana e Ipanema, e esquece de tratar o esgoto dos rios que abastece com água a própria população. E hoje está bebendo esgoto tratado, não é água tratada, é esgoto tratado. Ela deu as costas para os seus próprios rios, que abastecem a sua população. Outra pergunta da Daniela. Como implementar as diretrizes do plano diretor com relação à proteção e valorização dos recursos hídricos? A Daniela trabalha muito com essa parte do plano diretor, João. Você deve conhecê-la, né, Daniela Bogado? Sim, claro. Então, pois é. Conheço, sim, claro. As diretrizes do plano diretor com relação à proteção e valorização dos recursos hídricos. Você tem alguma sugestão? Os planos diretores todos têm que estar afinados com os recursos hídricos. O de saneamento, o de plano municipal de saneamento, plano municipal de urbanismo, plano municipal que ela falou aí, de resíduos sólidos, todos os planos municipais. Só que o que acontece? Eu não quero botar nenhum viés político, tá, Catarina? Não é o meu perfil, nem aqui é o local para isso. Mas todos os governos municipais fazem esses planos municipais de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e tudo, para compor, não fazem para cumprir. Então, e nós comitês, nós ouvimos a sociedade, representamos a sociedade e decidimos ações para que sejam cumpridas pelos governos, só que eles não cumprem. Está na lei, está na coisa, fazem lá, não, fiz o plano municipal. Os conselhos mesmo, você vê aí, ó, conselho de cultura, conselho de saúde, conselho de educação, quando que os prefeitos ouvem os conselhos? O conselho é a ponte entre o poder executivo e a sociedade. O conselho, o poder executivo só ouve a sociedade na hora do voto, é errado. Ele tem que ouvir a sociedade após ele se tornar prefeito, e através dos conselhos. Os conselhos que é a voz da sociedade. A professora Silvia Paz falou isso na live de ontem dela, muito bem falado. Os conselhos é o retrato da sociedade. Mas as pessoas fazem, vou fazer um conselho, vou levar um monte de funcionário lá para aprovar isso, aprovar aquilo, é assim que acontece, eu já participei de vários. Graças a Deus, o comitê, ele não é político, ele é apolítico, né? Representa os 3 segmentos da sociedade, usuário, poder público e sociedade civil, que somos nós, as academias, né, as ONGs, e por isso a gente delibera independente dessas interferências. Então, todos os planos municipais têm que estar conjunto conosco. Nós estamos construindo o plano de bacias, que os municípios hoje são responsáveis pelo saneamento, que é a nossa prioridade 1 também dos comitês, apoiar os municípios de saneamento. Nós vamos sanear 100% do município de Trajano Moraes agora, já está aprovado o projeto, tá? Recurso para sanear, e vem do CEIVAP, Comitê do Paraíba do Sul, não é da cidade de Trajano, mas a responsabilidade de tratar o esgoto e abastecer de água a população é municipal. Mas nós apoiamos esses planos e apoiamos todas as ações que venham a beneficiar os recursos hídricos. Estão de portas abertas a essa integração. Bom, a terceira pergunta da Dani. O que representa o canal Campos Macaé para você ser chamado de Beira-Valão?
Eu tenho que contar um monte de história para ver isso, né? Mas eu vou sintetizar. A Beira Valão, rapaz, o Rio Paraíba do Sul e a própria Beira Valão são encaradas pela população campista como eles dão as costas para o rio mesmo. Por quê? O rio causa desgraça para nós, né? Enchentes, aquela água amarela, e o rio antigamente era onde se jogavam os resíduos das usinas, aquele mau cheiro, aquela coisa toda. Então a beira-rio não é um local aprazível para nós campistas, mas deve ser um local de convívio social, a beira-rio, que é muito bonita, se bem tratada, né? A beira das lagoas, nós estávamos conversando esses dias, as beiras das lagoas, até a Lagoa do Vigário, agora a prefeita fez uma intervenção lá, ficou muito bacana, né? A beira das lagoas é muito lindo, aquele área de convivência do professor Adilson Sarmé, a beira da Lagoa do Vigário, aquilo é maravilhoso, aquela área. Então, deve ser explorado com prazer. Mas, infelizmente, a população vê o rio e vê o valão como um local de jogar os dejetos. Geladeira, pneu, móvel velho, lixo e não sei o quê. E o próprio rio jogar esgoto. Então, hoje, o Campo Macaé é lotado de esgoto. Então, isso é uma pena que isso aconteça. E um dos papéis que nós, esses canais, aquele mapa moderno que eu mostrei lá colorido, uma das nossas intenções de aduzir a água do Paraíba, até por bombeamento, é para diluir esse esgoto e tornar essa água ali, não até potável, mas pelo menos navegável, para você andar, para você sem mau cheiro, sem nada. Então, uma das nossas prioridades é recuperar esses canais de campos, as lagoas, e inclusive o Campo Macaé, para ele não ficar à beira-valão, um local de cheiro ruim e um valão de dejeto de esgoto, e sim um rio bonito para a gente ter orgulho dele na cidade de Campos. Tem outra. Por que o Rio Paraíba do Sul expressa uma barreira simbólica estigmatizante entre Campos e Guarulhos? Eu acho que isso é histórico. Era uma barreira antigamente. Era realmente uma barreira, né? Começou a ser desfeita essa barreira. Os rios sempre foram divisores, né? O Rio Itabapoana é o divisor entre o estado do Rio e o estado do Espírito Santo. Os rios sempre foram um divisor de água, embora ele não seja o divisor de água. O divisor de água é o cômodo, a parte mais alta. O rio é o centro, a calha onde passam as águas da bacia hidrográfica. Mas, por questões de tráfego, né, de circulação de pessoas, torna uma barreira, né? Os rios da Amazonas são uma barreira quase intransponível. Mas aqui, no caso, depois da ponte, que você bem citou, né, da construção da ponte, essa barreira com Guarulhos ficou bem diminuída, né? Em 2007, nós ganhamos 2 pontes, né? Graças à enchente de 2007, ganhamos 3 pontes, né? Foi recuperada a ponte da BR-101 e foram feitas mais 2, né, que foi a ponte do Estado e a ponte lá da Prefeitura que fez. Então, hoje nós não temos mais essa barreira física. Se bem que naquela queda da ponte da BR-101, nós ficamos com dificuldade de acessar Guarulhos. Você sabe que Guarulhos era o ponto de encontro dos jovens, né, dos barzinhos, das coisas, e aquilo tudo houve uma quebra nesse paradigma aí, em função dessa ação de 2007, 2008. Eu acho que também, Daniela, isso é meio histórico, viu? Havia a colonização do lado da margem direita foi feita de uma forma, eu acho que a margem esquerda, Guarulhos, eu acho que foi dada em doação a uma, assim, não sei se não eram os franciscanos, não, mas era alguma congregação religiosa, aí teve alguma divisão, sim. Agora uma pergunta de um rapaz chamado Edmundo Siqueira. Conheço de leve. Você conhece de leve, né? Há trabalho na UENF demonstrando que o clima de nossa região tem características de semiárido, inclusive com projeto de lei para reclassificá-lo. Como usar o Paraíba racionalmente para minimizar? Você tinha dito mesmo que nós aqui chovíamos muito pouco. Então, eu botei de propósito, né, porque por 2 coisas, né? Primeiro, que a nossa região chove muito pouco, nós precisamos se quisermos fazer agricultura, precisamos de irrigação, e segundo, porque eu queria explicar que a chuva na nossa região também não é tão importante para os nossos canais e lagoas.
Só voltando à pergunta anterior, você falou com muita propriedade, os índios da margem esquerda, direita do Paraíba não eram os mesmos da margem esquerda, né? Então, a partir daí, a colonização portuguesa encontrou resistências, né, em colonizar a margem de esquerda em relação à margem direita. Até por isso que os capitães vieram, né, colonizaram de forma mais fácil, vindo pela RJ 224, que é a divisor de água, né, que é a estrada da produção aqui de campo. Mas voltando à pergunta de Edmundo, existe um projeto, né, desde há vários anos, do professor da UENF, que fez o trabalho, né, um projeto político, de classificar nossa região em semiárido, porque nós temos uma chuva média aqui, histórica, de 790 milímetros anuais, enquanto outras regiões do Brasil, São Paulo, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, tem médias de 1.900, 2.000 milímetros anuais. Então, é quase impossível a gente produzir aqui, dado essa sazonalidade climática, né? Na seca, a média anual. Na seca chove menos do que isso, porque no período úmido chove mais. Então, o Nordeste, ele é classificado como semiárido, né, algumas regiões do Nordeste, e ele recebe vários benefícios fiscais e federais através da SUDENE e vários outros órgãos antigos aí, de muitos anos, para compensar essa perda de produção na região. E nós pleiteamos isso, a Bahia conseguiu também uma parte desse, na época que nós pleiteamos, a Bahia conseguiu e nós não conseguimos. Agora voltamos à tona, não é, com o comitê está apoiando isso, tá? Porque podemos receber benefícios para a recuperação dos canais, das lagoas, etc. Por exemplo, em 2018, dada a seca histórica de 5 anos que tivemos agora, em 2018, 18 municípios decretaram estado de emergência pela seca. Isso é muito danoso, isso é muito prejudicial, o prejuízo é imenso para a população. Causa êxodo rural, causa empobrecimento da população, isso é muito prejudicial para todos, essa sazonalidade. Então, se vier um benefício federal estadual com a aprovação dessa lei que vai reclassificar nosso clima, isso será certamente benefício para a nossa região. Ah, que bom. João, nós estamos no finalzinho. Queria agradecer a você, a sua participação, você ter, né, se disponibilizado a trazer esse conhecimento para a gente. Se você quiser falar mais alguma coisa, porque aí eu já vou entrar anunciando a programação da semana que vem. Eu só queria agradecer. Eu poderia falar sobre o tema aqui, história menos, mas comitê de bacia 2 dias ainda, né, seguidos, porque eu me apaixonei por isso. Eu estou lá, eu sou o diretor-presidente do comitê do Baixo Paraíba do Sul, 2 mandatos, representando a UENF. Os professores da UENF, do IFE, da UF e da Rural estão sentados conosco nas nossas câmaras técnicas, nas nossas plenárias, onde são decididas as nossas aplicações de recursos e as nossas resoluções de gestão. E é um trabalho muito bacana, estou lá às ordens para poder, uma das prioridades nossas lá na UENF, agora em pandemia não, mas assim que terminar, e era antes, a receber a população, alunos, professores, que queiram saber mais sobre os canais, tanto de Campos quanto o sistema hídrico do Paraíba do Sul, desde lá a Nascente São Paulo, a Nascente Paulista. Nós estamos hoje, eu tive uma reunião à tarde com a equipe do IGAM Paulista e o INEA do Rio de Janeiro, para nós regularizarmos a vazão. O que é isso? Fazemos conter a água da chuva em Minas Gerais para usar no período seco. Isso é um trabalho gigantesco, faraônico, mas que deve sair do papel agora por interferência nossa direta do Baixo Paraíba do Sul. Então, é muito bacana esse trabalho, eu sou apaixonado por isso. Claro que eu não faço nada sozinho, tem uma equipe grande de plenária, diretoria, eu já falei, todas as academias sentadas, decidindo e ajudando a construir esse modelo. E a Baixada Campista existia um conflito, Campos, Quissamã, produtores, pescadores, até conflito armado, e o comitê veio e desarticulou todo esse conflito que existia. Hoje também tivemos uma reunião sobre esse assunto, decidindo sobre a manutenção da Lagoa Feia, dos canais de Campos, do sistema hídrico, para evitar alagamentos, evitar dessecamento dessas áreas, né, que foram realmente muito drenadas. E só para terminar, dizer que a Lagoa Feia reduziu, isso é falado, né, amplamente divulgado, reduziu o seu espelho d'água em muito, mas não foi apenas pela drenagem dos canais de Campos.
houve uma transposição na época da Segunda Guerra, 1945, feita pela a geração, uma usina de geração de energia elétrica, feita com a equipe japonesa, inclusive foi interrompida por causa da Segunda Guerra, e depois terminada, que é a represa da Tapera em Trajano de Moraes, que desvia a água do rio Macabu, que é o principal contribuinte da Lagoa Feia, para o rio Macaé, desde 1945. É mais antiga do que a transposição do rio Paraíba para o Guandu, para os cariocas. Então, isso contribuiu muito para reduzir o espelho d'água da Lagoa Feia, além da drenagem clara e evidente. Poderia deixar de recado e a gente pode discorrer sobre esse assunto dias a fio, e eu estou aqui à disposição. Tá joia, João. Eu te agradeço muito. O Arquife te agradece a sua contribuição, o pessoal do doutorado, né, Daniela à frente, né? Estamos muito gratos por sua participação aqui. Só lembrando. E eu muito honrado pelo convite. Muito obrigado. De nada, João. Só lembrando, pessoal, que na terça, dia 21, nós vamos ter a live Formei, com a apresentação das arquitetas Maria Mariana, Andressa Neves, Gabriela Faial, Júlia Terra e Lara Falcão, com a mediação do professor Zander, né? No dia 23 de julho, vai ser uma apresentação da Francine Gonçalves, que também foi nossa aluna, passos para especificação de iluminação para projetos de arquitetura, com a mediação do André Peixoto, tá bom? Bom, desejo uma boa noite a todos, boa noite, Zander, obrigada, boa noite, João, novamente, e boa noite. Quem sabe um próximo encontro, ou então o pessoal do doutorado já te procurar para saber como proceder daqui para frente, né? Com mais algumas Será uma satisfação. fontes de pesquisa, né? Tá certo. Obrigada, João, boa noite. Boa noite, obrigado a todos.